Bom, tudo bem, pessoal? Esse vídeo vai começar a introduzir o assunto de endereçamento IPv4. A gente deve fazer uns 2 ou 3 vídeos curtos sobre isso, né? E esse curso de redes que a gente faz, eu gosto de fazer uma introdução com endereçamento IPv4, porque ela já te dá a habilidade ali imediata de começar a fazer configurações de redes, tá? Então a gente vai passar aí umas primeiras aulas aprendendo como que a gente, no fundo, interconecta computadores numa rede local. Parece que é bobagem, mas principalmente quando a gente pensa em foco em indústria, isso é algo muito comum, né? A gente precisa estar comissionando, colocando, projetando redes, colocando números em PLCs, né? Controladores industriais. Então eu acho que um engenheiro de controle e automação, né, já que essa disciplina originalmente está voltada para o nosso curso de controle e automação, ele precisa saber fazer isso. Dentro do universo de computação também, né? Porque é comum ter que fazer esse tipo de setup, tá? Por mais que hoje em dia os mecanismos de endereçamento automático estão, de certa forma, bem aprimorados e eles poderiam suprir essas necessidades, mas entender como tudo funciona é bastante importante. A gente vai estar falando inicialmente de endereçamento IPv4 e mais para frente do curso a gente vai comentar sobre o endereçamento IPv6, né, a versão mais nova, já em uso também. E é interessante conhecer as duas, tá? Então não tem como fugir dessas duas abordagens para endereçamento de rede. Só para a gente ter um breve histórico, tá? No documento que eu postei tem detalhada essa parte toda que eu vou falar daqui para frente, mas um breve histórico do endereçamento, isso começa, né, como pesquisa do Departamento de Defesa americano, que estava naquele clima pós-guerra, né, pós-segunda guerra, e eles queriam ter as instituições deles, né, os laboratórios, né, os departamentos interligados por conexão de rede, mas que de certa forma aquilo fosse mais robusto, né, robusto a falhas, né, a um ataque, se essa unidade que cai, como é que a outra se reconecta. Então tem todo um processo que foi feito para que fosse criada uma rede onde isso acontecesse. Então a rede que a gente tem hoje, ela deriva um pouco dessa ideia original, por isso que ela é baseada em roteamento de pacote em cima de roteadores. Não é necessariamente talvez a melhor coisa mais para alguns cenários que a gente tem de internet hoje, né? Os grandes provedores de conteúdo talvez vão preferir uma matriz de chaveamento com os pontos já pré-definidos. Essa é uma outra história, a gente vai voltar nisso depois. Mas, em geral, a boa parte do que a gente tem hoje é baseado em interconexão de roteamento de pacotes sobre roteadores, tá? Para a rede de telefonia é um pouco diferente, tem algumas outras características, mas uma rede doméstica ou a rede comum de internet, né, o que a gente chama de internet no fundo, ela em geral é baseada nesse tipo de situação. Depois vocês podem dar uma olhada, mas o IANA, que é esse site que eu estou mostrando aqui, ele organiza essa distribuição de números, né, de rede. E ele tem órgãos regionais, como vocês podem ver. Nós estamos subordinados ao LACNIC aqui, que é a instituição que vai fazer a ligação de IPs para a América Latina, tá? Então esses caras trabalham em conjunto e entregam os endereços de IP, as faixas de endereçamento IP, para, no caso, instituições que vão repassar isso para o cliente final. A gente chama de ISP, né? Internet Service Providers, tá? Então os ISPs vão se registrar, se cadastrar, vão pegar faixas e vão fazer uma delegação dessa faixa para o usuário final. Então tem toda uma hierarquia, uma estratégia para que isso seja feito, tá? Então depois eu até coloquei aqui alguns links, né? Por exemplo, ó, aqui ele está mostrando como a LACNIC funciona, depois vocês podem dar uma olhada aqui. Tem as restrições, como é que você se organiza nisso, tá? Deixei aqui também uma página aberta, onde ele mostra como está hoje o uso do endereçamento IPv4, né? Que o endereço IPv4 a gente sabe que está no fim, e aqui ele mostra hoje como é que estão alocadas essa parte de endereçamento IPv4, né? O final, né, está previsto aqui para o mês que vem, né? Parece que é isso, né? Enfim, aliás, esse final vem sendo adiado constantemente, né? Mas enfim, aqui tem algumas estatísticas interessantes, acho que é legal para vocês passarem o olho, entender como é que isso aí funciona, tá? E saber que no Brasil hoje a gente tem o registro BR trabalhando junto, né, com esse pessoal do LACNIC. E quando você registra nomes, ou seja, você associa um nome a um número, você faz isso aqui no registro BR, tá? Então, apenas por curiosidade, tem vários domínios possíveis. Então, não sei se você sabe, tem
domínios até de cidades agora. Quem quiser registrar um domínio aí, o Uberlândia até já existe também, tá? Bom, então esse é só o comecinho. Vamos então entender como que foi criada originalmente essa divisão e nomeação de endereçamento IPv4 para a estrutura que a gente tem hoje, tá? E a gente volta aqui no próximo vídeo.